Não é via Bluetooth, não é via cabo. A minha câmera aqui, que eu estou apontando aí, você aí que está me vendo, essa câmera que está me filmando, ela não está conectada no meu computador. Ela está conectada na internet. E o meu computador, o software de transmissão, o OBS, ele está conectado na internet. E aí um reconhece o outro. Então até nisso, até na transmissão, hoje, câmeras, se você pegar estúdios de produção, os fios estão acabando, não porque a câmera se conecta ao equipamento, não, porque o equipamento e a câmera se conectam à internet e a internet faz esse meio de campo. Então, tudo acontece na internet, até essa transmissão. E, inclusive, essa transmissão é via internet. Se você está vendo no seu celular, ou se você está ouvindo no seu celular pelo Spotify, você está simplesmente utilizando o que a gente está falando aqui. E então, e eu estou aqui empreendendo, tá? Esse programa é para trazer informação, mas ele tem uma função comercial também. Temos patrocinadores e investidores desse programa aqui. Então, ele tem também uma questão de empreender. E se eu quiser vender no Mercado Livre, eu vou vender pela internet. Até a logística, até o entregador do Mercado Livre, ele baixa o app, nem sei como é que é o nome do app para entregador do Mercado Livre, mas ele utiliza a internet. O motorista do Uber, tanto o motoca do iFood quanto o restaurante que está no iFood utilizam internet. Tudo hoje acontece online. A gente consegue pensar num mundo que não seja dessa forma. Por isso que eu digo que a internet deixou de ser apenas uma tecnologia. Ela é a infraestrutura da civilização moderna, sem a menor sombra de dúvidas. E para entender o tamanho dessa transformação, é preciso imaginar o mundo antes da internet. Durante praticamente toda a história humana, a informação dependia de deslocamento físico. O carteiro, o mensageiro. Lembra dos filmes de guerra que tinha um mensageiro que tinha que sair com um cavalo para enviar a mensagem para outra tropa? Era tudo físico, certo? Livros precisavam ser transportados. Cartas levavam dias ou meses para chegar. Empresas dependiam de presença local. Bibliotecas concentravam conhecimento em espaços específicos físicos. Comércio era limitado geograficamente. A comunicação internacional era lenta e cara. As correspondências internacionais. O mundo era muito menos conectado, muito menos conectado. E conforme o século XX avança, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir uma necessidade crescente de conectar sistemas de computadores e compartilhar informação em velocidade maior. Governos queriam comunicação rápida. Universidades queriam compartilhar pesquisas entre elas e os estudantes. Militares queriam sistemas descentralizados. Empresas começavam a precisar de integração operacional. E é justamente nesse contexto que começam a nascer as primeiras bases da internet. A internet não surgiu de uma única pessoa. Ela foi resultado de décadas de colaboração entre cientistas, engenheiros, matemáticos e pesquisadores. Nos anos 60 surgiu a ARPANET, um projeto financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, criado inicialmente para conectar computadores de universidades e centros de pesquisas. E aqui existem nomes extremamente importantes para isso. Vinton Cerf e Robert Kahn ajudaram a desenvolver os protocolos TCP/IP, que é utilizado até hoje, que se tornariam a base da comunicação da internet moderna. Paul Baran ajudou a desenvolver conceitos de redes distribuídas. Vou até fazer um parênteses aqui. A internet, ela seguiu o mesmo padrão da distribuição de energia elétrica que foi vislumbrada, que foi visualizada e executada por Nikola Tesla.
Nikola Tesla queria distribuir eletricidade para as cidades e, da mesma forma, como fazer essa distribuição, a princípio por cabos. A solução, que era uma rede que já existia, que não precisava ter que fazer tudo de novo, eram as linhas telefônicas, tanto que a internet começou por ligação, por linha telefônica. Lembra disso? Aquele barulhinho do modem? Fecha parênteses aqui. Leonard Clayrocke contribuiu fortemente para teorias de transmissão de dados em redes. Ou seja, a internet foi construída coletivamente por dezenas de cientistas ao longo das décadas. Mas então surge um homem extremamente importante nessa história, Tim Berners-Lee. E talvez a maior genialidade de Tim Berners-Lee tenha sido perceber que não bastava conectar computadores. Era necessário conectar informações de maneiras simples e acessível para todas as pessoas. Porque antes da World Wide Web, o famoso www, a internet era extremamente técnica, limitada e muito difícil de usar. Ela existia principalmente em ambientes, ou o protótipo, o que era antes de se chamar internet, que era o nome de, cadê? ARPANET, né? Num